Mas, meu povo, você tem a sensação de que o tempo passa cada hora numa velocidade diferente? Como anda a sua noção de tempo? Nesse vídeo eu vou te falar o que tem de científico nessas contradições e se essa nossa percepção diferente da passagem de tempo tem alguma razão de ser. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir também como é que a gente pode usar as descobertas da ciência a nosso favor para aproveitar melhor a nossa vida. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo. Dá 6 horas, mas não dá meio-dia. O dia passa se arrastando, mas a semana passa voando. Nossa, mas julho passou tão depressa, por que agosto demora uma eternidade pra passar? Nossa senhora, chega o fim do ano, mas o semestre não acaba. Eu tenho certeza que vocês já usaram essas ou outras expressões sobre o tempo que, se você for parar pra pensar, são completamente contraditórias. O pior é que, por algum motivo, elas parecem fazer sentido. De fato, parece que o tempo corre muito mais depressa em algumas situações e demora muito mais para passar em outras. Mas será que isso é realmente possível? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Olha, eu já adianto que, cientificamente falando, essas contradições não são assim tão absurdas. O tema do tempo vem tirando o sono dos cientistas há várias gerações. E ainda tem muita coisa que a gente está longe de saber. Você consegue imaginar a vida humana antes da invenção dos relógios e dos calendários? A noção de tempo que a gente tem hoje, ela é fundamental para a nossa vida acontecer da forma como ela acontece. O tempo é um conceito amplamente aceito e ele passou a governar a nossa vida de uma maneira quase irreversível. Quer ver? Imagina marcar um encontro com uma pessoa sem recorrer ao tempo, sem poder marcar a hora. Viajar e voltar sem marcar uma data e sem saber quanto tempo você ficou de fora. Não saber se é setembro ou se é abril, porque não existe calendário. Parece enlouquecedor, né? E se eu te perguntar o que é o tempo? Você consegue explicar com facilidade? Se você consegue, você está de parabéns. Nem mesmo os físicos mais brilhantes conseguem explicar completamente esse fenômeno tão complexo e tão importante para a gente. Existem, inclusive, cientistas renomados, como o italiano Carlo Rovelli, que defendem que o tempo, como a gente conhece, simplesmente não existe. Desde Einstein e a famosa teoria da relatividade, essa noção já era questionada. Ele dizia que o tempo e o espaço são modos pelos quais a gente pensa e não condições nas quais a gente vive. O tempo, então, nesse sentido, seria muito mais um recurso que a gente usa para lidar com a vida do que algo que simplesmente está dado e que funciona da mesma forma, independente das circunstâncias. Na verdade, a ciência já demonstrou que o tempo passa sim para todo mundo, mas não necessariamente na mesma velocidade. Mas calma, não precisa ficar desesperado. Esses questionamentos sobre o fenômeno do tempo, eles não são novos, mas dificilmente eles vão ter algum tipo de impacto na nossa vida cotidiana, a não ser quando se trata da percepção da passagem do tempo. Essa sim pode ser influenciada dependendo do tipo de experiência que a gente está vivendo. Por isso, um dia pode voar para uma pessoa e demorar um século para passar para uma outra pessoa. Foram as mesmas 24 horas, mas a experiência que cada pessoa teve fez com que a percepção da passagem do tempo de cada uma delas fosse completamente diferente. Mas sabe o que não gasta nem 5 segundos? Você deixar o seu like aqui no vídeo e conferir se já não está inscrito aqui no canal para não perder os conteúdos. Corre lá, vai. Bom, mas então a gente começa a perceber que a percepção e a realidade não são a mesma coisa, certo? A percepção tem limitações e pode ser influenciada por diversos fatores. No caso da percepção do tempo, o neurocientista David Eagleman defende que ela é influenciada pela quantidade de memórias e informações que a gente tem sobre cada evento que acontece. Quanto menos informações e menos memórias prévias a gente tem sobre um evento que está acontecendo, mais lenta tende a ser a percepção da passagem desse tempo. Quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, por exemplo, os nossos sentidos acabam ficando aguçados e muito mais informações acabam sendo registradas pelo nosso cérebro ao mesmo tempo. Nesse caso, a percepção que a gente tem é de que mais tempo se passou do que na verdade aconteceu. Vocês já viram depoimentos de pessoas que passaram pela experiência de acidente de carro? Normalmente elas relatam que aqueles segundos ali pareceram durar muito mais tempo do que aconteceu na realidade. Isso se deve à quantidade enorme de informações que estão sendo registradas simultaneamente nesses casos. Mas como então a gente pode usar essas informações para aproveitar melhor o tempo e cultivar momentos que nos deem aquela sensação de que a nossa vida está realmente acontecendo e não escorrendo pelos nossos dedos? Tudo aquilo que é desconhecido, cheio de novidades para o seu cérebro interpretar, depois vai acabar te dando a sensação de que durou muito mais tempo. Se você começar a sair do lugar e criar novas histórias e experiências, você vai literalmente ter a sensação de que a sua vida está demorando mais para passar, que você está aproveitando cada segundo. E aí? Bora tentar? Comenta aqui embaixo quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Uma coisa que eu sei que você ainda não fez hoje é compartilhar esse vídeo com as suas pessoas. Que tal?
Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz com 10 razões para você sair do lugar, mesmo que você não faça a menor ideia de para onde você está indo. Vai que te ajuda a fazer coisas novas e aproveitar melhor a vida, né? Eu espero que o papo tenha chegado bem e não se preocupe, se não tá tudo certo, vai ficar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!